Boa noite a todos e a todas. Como consultor da ECT, para mim é um prazer estar mediando esse webinar de um tema tão importante para toda a sociedade, empresarial inclusive. Eu agradeço a disponibilidade quanto ao aceitaram prontamente participar do nosso evento. Me dirijo aos painelistas, né? Muito nos honra contar com profissionais com larga experiência que certamente esclarecerão sobre o Instituto da Recuperação Judicial, regida pela Lei 11.101 de 2005, e que completa esse ano 15 anos. São 15 anos de lei. O tema escolhido pela equipe da ECT foi a recuperação judicial e as medidas emergenciais com caráter transitório advindas da PL 1397/20. Quero esclarecer aos ouvintes aí que o propósito desse webinar é esclarecer à sociedade o papel do Instituto da Recuperação Judicial, focado principalmente na função social da empresa. Nós estamos vivendo um momento histórico sem parâmetros que possam nos orientar no caminho da reconstrução pós-pandemia. Isso é um fato. No entanto, eu acho que nós podemos colaborar socializando conhecimento e disseminando sinais de esperança. Então, nosso propósito maior é esse, que nós possamos disseminar o conhecimento e que a sociedade possa entender quais são as abordagens que fazem a respeito dessa legislação. Eu quero, de início, agradecer algumas pessoas. Quero agradecer o deputado Hugo Leal, na pessoa de sua assessora Raquel, que nos proporcionou o contato com o doutor Pedro Teixeira. Quero agradecer a professora Laura Suvalski, que proporcionou o contato com a doutora Helena Batista. E também a Cris Bifone, que mediou o contato com o doutor Barreto. Agradeço também aos apoiadores do evento, o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, na pessoa do conselheiro Gilson de Carvalho Queiroz Filho. O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, na pessoa do seu vice-presidente, Edílio Ramos Veloso. Agradeço a ECT, na pessoa do diretor Giovanni Martins, aos colegas que partilharam comigo a organização, Marina Cavalcante, Laura Hatz, Caio Magno, o Marlon e também o André. E na organização do evento, nós procuramos profissionais que pudessem agregar o tema percepções diante de 3 pontos de vista. Primeiro, sob a perspectiva do legislador. Temos aí o doutor Pedro Teixeira, ele é doutorando e mestre em Direito pela UERJ, especialista em recuperação judicial, extrajudicial e falências. É consultor externo da Câmara dos Deputados para a reforma da Lei de Recuperação Judicial e Falência, PL, Projeto de Lei 6229/05 e o Projeto de Lei Emergencial 1397/20, Sistema de Prevenção à Crise. Sócio da Teixeira, Prima e Butler, advogados. Sob o ponto de vista judiciário, convidamos a doutora Cláudia Helena Batista, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos e em História pelo UFMG, pós-graduada em Direito e Processo Civil pela PUC Minas. Foi professor auxiliar da Faculdade de Direito Milton Campos, ingressou na magistratura em 1997, juíza recursal exclusiva da comarca de Belo Horizonte e ex-presidente da 4ª turma recursal da comarca de Belo Horizonte. Hoje titular da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte desde 2017. E sob o ponto de vista do empresário, convidamos o doutor José de Barreto, atual CEO do Grupo OAS, formado em Direito pela Universidade de Salvador, com LLM de Direito Societário no INSPER São Paulo. Há mais de 15 anos ocupando cargos de liderança e gerenciando equipes administrativas e projetos de grande complexidade. Quero agradecer a todos os painelistas a disponibilidade e vamos iniciar a nossa live
Nós temos aí 90 minutos, estabelecemos aí um critério que cada painelista vai falar durante 20 minutos, teremos um tempo para perguntas e, posteriormente, no final, as considerações gerais. Muito obrigado. Nós estipulamos aí, na sequência da apresentação dos currículos, a mesma sequência de apresentação das argumentações. Então, peço licença, doutora Cláudia, e vamos iniciar pelo doutor Pedro Freitas aí, no sentido de contribuir para a nossa live. Boa noite, doutor. Boa noite, Afonso. Muito obrigado pelo convite, né, o honroso convite da ACT Consultoria, a qual eu agradeço também pelo convite, né, que aceitei com a maior alegria, né, de estar aqui hoje representando também o deputado Hugo Leal. O deputado Hugo Leal mandou uma saudação especial para vocês. Hoje ele não pôde estar aqui, mas com certeza ele nos assistirá e com certeza vai ligar após a webinar aqui, porque ele é um entusiasta do tema, né? Trata desse em Brasília já há mais de um ano e ele sempre fica curioso para saber quais foram as percepções, né? Principalmente aqui da doutora Cláudia Helena, uma juíza especializada, né, na área empresarial, e do doutor Josedir Barreto, né, que está ali no front, está no chão de fábrica, sente a realidade tanto do empresário quanto do empresário que vive um processo de recuperação judicial. Como você bem disse, Afonso, a nossa lei, a Lei 11.101, que trata da recuperação judicial, é uma lei antiga, né? Tínhamos lá o Decreto-Lei 7661, que tratava das concordatas e da falência. Esse decreto-lei foi substituído pela Lei 11.101, né? A Lei 11.101 é uma lei de 2005, então temos 15 anos de lei. Algumas pessoas consideram a lei bastante nova e outras têm uma percepção diferente, né? São diferentes justamente porque, num cenário empresarial, em 15 anos, muita coisa acontece, né? E o cenário econômico do Brasil, bem verdade, a bem verdade que se diga, que ele se transformou de 2005 até 2020. Então, vivíamos uma realidade em 2005, no momento em que o Brasil começa a abrir de fato a sua economia e aí necessitava uma lei de recuperação judicial e falência mais moderna. Naquele momento, o Brasil ainda era um embrião na economia, né? Não tínhamos a complexidade que temos hoje relacionada à atividade empresária existente hoje em nosso país. Então, muitas coisas surgiram, né, ao longo desse tempo, ao longo desses 15 anos. Né? A lei foi testada, de fato, em dois momentos, especificamente, na crise econômica de 2008, em que muitas empresas recorreram à Lei 11.101 com seus pedidos de recuperação judicial, foi o primeiro grande teste da lei. Depois, em 2014, em razão do cenário político que vivíamos naquele momento de impeachment, a lei também foi testada naquele momento e os especialistas, né, advogados, administradores judiciais, magistrados, né, que atuam na área, identificaram uma série de lacunas existentes. Então, esse projeto da reforma da lei de falências, só dando um overview do que a gente trata hoje lá em Brasília, né, eu auxilio o deputado Hugo Leal nesse trabalho como um consultor externo para o desenvolvimento da reforma da lei. O que percebemos foi que o judiciário, muitas das vezes, tomou decisões sem ter o arcabouço jurídico necessário justamente para suprir determinadas da lei. Então, desde 2016, quando o Brasil começava a superar a crise econômica de 2014, em 2016, o ministro Henrique Meirelles formou no próprio Ministério da Fazenda um grupo de especialistas para estudar uma eventual reforma na Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência. Desse grupo do Ministério
da Fazenda, liderado pelo ministro, surgiu o projeto de lei 10.220. Foi um projeto criticado, né? Não em razão do trabalho feito pelos especialistas, mas foi um projeto que ficou muito tempo no civil, permaneceu por muito tempo sem ser proposto no próprio Ministério da Fazenda e sofreu uma série digamos assim, de interferências e inclusões por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional introduziu uma série de dispositivos na lei que lhes davam muitos poderes, né? E, como nós sabemos, o crédito fiscal não está submetido à recuperação judicial. Então, o projeto foi intensamente criticado. Foi um ano de 2018, esse projeto foi proposto, né? Era um ano também tumultuado, porque é um ano de eleições presidenciais. O próprio ministro Meirelles deixou o ministério para concorrer à presidência da República e o projeto ficou parado em 2018 na Câmara dos Deputados. Em 2019, já com o presidente Bolsonaro eleito presidente, o novo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, retornou à preocupação da reforma da lei de falências. Isso por quê? E aí tinha um motivo especial, né? Existe uma classificação, um ranking, né, feito pelo Banco Mundial, que é chamado Doing Business, ou seja, todos os países são ranqueados de acordo com o cenário econômico, então a facilidade existente ou não para o desenvolvimento econômico do país, né? E o Brasil é muito mal ranqueado. E uma das variáveis desse doing business, né, desse ranqueamento, é justamente o funcionamento ou não das normas de insolvência. Ou seja, quanto tempo dura o processo, quanto tempo dura para o crédito ser recuperado. Em todas as variáveis analisadas, estava, de certa forma, devendo. Ou seja, o processo demora muito tempo, o crédito, para ser recuperado, é muito difícil, o credor não consegue recuperar o crédito efetivo e uma série de outras variáveis que influenciavam na má classificação do Brasil nesse ranking. Em 2019, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, chama o deputado Hugo Leal, né, e dá um desafio, um verdadeiro desafio para o deputado Hugo Leal, que era pegar o projeto 10.220, né, com os demais projetos que já haviam sido propostos para alterar a lei de recuperação judicial e falências. Então, por isso que ele é o nome do primeiro projeto que foi proposto logo depois da promulgação da Lei 11.101, primeiro projeto proposto para alteração da Lei 11.101 foi o projeto 6229 de 2005. E o desafio era, olha, deputado Hugo Leal, una os especialistas das áreas, tanto representantes de credores, o próprio Poder Judiciário, que é uma chave fundamental no funcionamento do processo judicial, e reúna com as pessoas que já viveram a experiência da recuperação judicial e consiga identificar os pontos, os gargalos, as lacunas existentes para que possamos promover uma reforma na lei de falências. Então, de um ano a fundo, desde maio do ano passado, nós estamos vendo um texto, né, que é chamado a reforma ordinária da lei de falências, e aí são muitos pontos. A gente poderia marcar aqui 2, 4 webinars para discutir os pontos da reforma ordinária da lei de falências, e aí vai desde incentivo ao financiamento das empresas em RJ, participação do fisco na recuperação judicial, a insolvência transnacional, que não é regra raiz, a pontos de segurança jurídica que faltavam ser regulamentados, como, por exemplo, a recuperação judicial dos grupos econômicos, a possibilidade ou não de consolidação desses planos, então, diversos temas que estavam sendo discutidos. Esse projeto ficou pronto. Em novembro do ano passado, o regime de urgência do 6229 de 2005 foi aprovado, né? Ou seja, a partir do momento em que é aprovado o regime de urgência, está pronto para votar no plenário.
E aí houve algumas negociações, né? Alguns partidos encaminharam sugestões, o projeto estava sendo ajustado. Em 2020, ano, havia a expectativa de se votar ali em março, quando veio a pandemia, né? A pandemia apareceu, né? Foi verdadeira, como costumam dizer, foi um asteroide que caiu, ninguém esperava, afetou toda a economia, afetou a sociedade, esperava um evento como esse, e aí surge a ideia de propor um projeto emergencial. Ou seja, qual era a maior preocupação? E aí fazendo até algumas metáforas, né? E lá, do ponto de vista sanitário, a preocupação para o achatamento da curva de contágio do coronavírus, né? Sob o ponto de vista da crise econômica, começou a existir a preocupação do achatamento da curva das demandas judiciais. Como o relógio financeiro ficou descasado do relógio econômico, né, por parte dos governos municipal, estadual, que determinaram medidas restritivas, ou seja, fechamento do comércio, fechamento das indústrias, o relógio econômico parou e o relógio financeiro continuou rodando. As contas continuaram a chegar para os empresários. Então, obviamente, havia ali uma preocupação de um abalo no sistema, enxurrada de ações no Poder Judiciário. Tanto ações prisionais quanto, propriamente, ações de recuperação judicial ou de falência. Então, a preocupação que se tinha naquele momento, logo no início da pandemia, e aí também baseado em exemplos de outros países que alteraram transitoriamente as suas regras de insolvência, a preocupação que se tinha era justamente como o Poder Judiciário seria capaz de absorver todas essas demandas. E aí, naquele momento, deixamos um pouco de lado o projeto 6229, que é um projeto importante, será um projeto importante, né, para ser votado no segundo semestre, porque ele moderniza, ele traz uma eficiência para o sistema de insolvência. No entanto, começamos a trabalhar num projeto emergencial, ou seja, era necessário olhar para a situação da pandemia, que é uma situação excepcional, e criar uma regra excepcional para as empresas passarem por isso, né? Então, a gente costuma dizer que é uma metáfora também do professor Skill da Faculdade da Pensilvânia, que ele fala que era necessário uma yellow flag, ou seja, aquela bandeira amarela que existe em corridas de NASCAR ou de Fórmula 1, em que, por um determinado período da prova, não é permitido ultrapassar. Então, a ideia ali, naquele momento, era criar um sistema, propor um sistema por meio de um projeto de lei, que é um preventivo. Então, o projeto 1397, que é o assunto que é discutido, ele está dividido em dois pilares, né? O primeiro pilar é a criação de um sistema preventivo. E o sistema preventivo é esse? É um sistema preventivo à insolvência. Ou seja, muitos dos empresários, das sociedades empresárias, que estavam bem financeiramente há 3, 4 meses atrás, em razão da pandemia, em razão dos atos de restrição impostos pelos governos, eles passaram a ter uma verdadeira crise econômica, né? Eles passaram a não ter mais receita para com suas obrigações. Então, a ideia do sistema preventivo era, olha, a lei, no primeiro momento, deve oferecer um stay period, ou seja, uma suspensão das ações executivas para tudo e para todos, né? Ou seja, a partir desse momento, divulgação da lei, todas as ações executivas estão suspensas. Não é possível dar prosseguimento às ações executivas, muito em razão do fato de que, em muitos casos, né, principalmente, e aí que foi feito um corte, principalmente daquelas obrigações vencidas pós 20 de março, e 20 de março é a data da decretação da calamidade pública no Brasil em razão da pandemia, todas as obrigações vencidas pós 20 de março não poderiam ser executadas diretamente. Período de suspensão, chamado suspensão legal.
Isso para que o credor e o devedor pudessem encontrar uma solução de mercado. Era um estímulo do Estado para que os agentes do mercado, né, e aí a gente não limitou isso somente a empresários, mas agentes econômicos, né, podendo uma figura ampla, né, que envolve empresários, mas também associações, fundações, né, todos esses agentes poderiam ser suspensão para negociar diretamente com seus credores. Então, uma negociação que vai vincular todos os credores, mas é um período de fôlego para esses empresários negociarem as suas ações com os seus credores. Primeiro pilar, período de suspensão. Além disso, tinha alguns dispositivos, né, para permitir incentivos à negociação. E aí, incentivos à negociação, sob o ponto de vista assim, olha, por que o credor vai negociar se o devedor está em recuperação judicial daqui a um mês? Aí a gente estabeleceu uma regra, se houvesse a negociação e um pedido de recuperação judicial num intervalo de tempo de 1 ano, as obrigações voltariam a ter as suas características originais, para preservar o direito desse credor que negocia com o devedor. Além disso, incentivo ao fornecimento de crédito nesse período. O maior problema da pandemia é a falta de liquidez no mercado. Não existe capital, né? Então, a partir nesse período da negociação, que é da suspensão e da negociação preventiva, todo aquele que aportar capital, inclusive o sócio, que aportar capital na sociedade, ele teria garantida a extraconcursalidade em caso de recuperação judicial ou de falência. São todos os incentivos criados justamente para que haja injeção de capital independente do sistema financeiro, né? A gente depois vai discutir um pouco aqui qual o problema de liquidez no mercado. O governo tentou resolver, mas ainda não viu, né? O dinheiro, o crédito não chegou na ponta, não chegou para os empresários, é um grande dificultador que aumenta mais a crise. Então, o primeiro período era justamente garantir um fôlego para o empresário, incentivar soluções de mercado e criar essas regras para garantir, para incentivar uma prioridade no recebimento do crédito em caso dessas atividades durante o período da pandemia. Além disso, propusemos alterações pontuais na Lei 11.101. E alterações pontuais e transitórias por quê? Porque essa é uma lei de vigência limitada. Ela teria vigência até 31 de dezembro de 2020, que é a data marcada para o fim do decreto de calamidade, que está marcado de 20 de março até 31 de dezembro. Durante esse período, aprovada a lei, as regras da Lei 11.101 seriam alteradas. Primeira delas, regras relacionadas à recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial existe na Lei 11.101, é um mecanismo muito importante, bastante utilizado nos Estados Unidos e no Brasil ele ainda não é muito comum. E não é por quê? Primeiro motivo, porque não existe o chamado stay period, ou seja, a suspensão das ações e ações. Alguns tribunais já vêm flexibilizando a regra e concedendo esse stay para a recuperação extrajudicial até que o devedor consiga reunir o quórum necessário para homologar o plano extrajudicial. E o outro problema é o quórum muito elevado. Hoje, para que o empresário possa fazer uma recuperação extrajudicial, ele precisa convencer pelo menos 3/5 dos credores submetidos ao plano para homologar e obrigar os devedores. Então, esse devedor ele tem uma montanha muito grande a escalar, né? E faz com que a recuperação extrajudicial não seja muito utilizada no Brasil. A proposta foi baixar esse quórum 50% mais 1, então saiu de 3/5 para 50% mais 1, com a possibilidade dele apresentar, reunidos pelo menos 1/3 dos credores submetidos, já apresentar o pedido de homologação em juízo, né, tendo aí 90 dias para comprovar a adesão
pelo menos 50% desses credores. Então, eles seriam um incentivo às ações extrajudiciais. Outros pontos que foram alterados foi a possibilidade das empresas de recuperação judicial terem um período de carência para o cumprimento dos seus planos de recuperação judicial. Ora, se as empresas que estavam sadias estavam passando por dificuldades, imagina as empresas que já estão em recuperação judicial, que já enfrentam dificuldade econômico-financeira recorrente desde que vieram para o processo de ação judicial. Então, o efeito automático da Lei 11.101 é a convolução da recuperação judicial em falência. Ter que propor ali um período de carência, ou seja, durante 120 dias, aquele devedor que não cumprir com as obrigações do plano não estaria apto a ter a sua convolução em falência. Disso, e aí só para ter outros 2 pontos. O primeiro, um deles, a possibilidade do devedor em recuperação judicial apresentar um aditivo ao plano e aí submeter custos posteriores ao pedido de recuperação judicial. Foi bastante discutido esse ponto, principalmente com relação ao financiamento concedido para as empresas em recuperação judicial, poderia surpreender esses investidores, né, que aportaram capital nesse período, e aí cria exceção, ou seja, o devedor, né, a empresa em recuperação judicial, poderia apresentar e submeter aos seus credores a uma nova aprovação, um aditivo, submetendo os créditos posteriores, exceto os créditos decorrentes dos contratos de financiamento durante a recuperação judicial, que estaria preservada a extraconcursalidade. Além disso, criamos algumas barreiras para o pedido de falência. Hoje, o pressuposto principal para o pedido de falência é o protesto de títulos, né, superiores a 40 salários mínimos. Como é uma crise sem precedentes, aumentamos esse patamar para 100 salários justamente para dificultar os pedidos de falência, né, para que não houvesse uma banalização dos pedidos de falência. Além disso, foram alterados determinados prazos. Existe um prazo na lei que impede o pedido de recuperação judicial de empresa que já tenha tido há menos de 5 anos, há pelo menos 5 anos, né? Existe um intervalo de recuperação judicial, o intervalo é de 5 anos, recuperação extrajudicial, o intervalo é de 2 anos. Né? Para esse tudo, eliminamos esses prazos, justamente porque muitas empresas, e nós dialogamos com alguns agentes do mercado nesse sentido, eles terminaram sua recuperação judicial em janeiro. E aí, por que eles seriam impedidos de fazer um novo pedido de recuperação judicial ou um pedido de recuperação extrajudicial? Seria injusto. E, por fim, com relação às micro e pequenas empresas, que são os maiores afetados, né, nesse cenário de pandemia, teríamos que dar um tipo de socorro a esses micro e pequenos empresários. Alguns pensam que a recuperação judicial não se aplica, ou então não é favorável aos micro e pequenos empresários justamente pelo custo. Né? E aí se discute até no Ministério da Economia a possibilidade de um corte para esses micro e pequenos empresários. Mas não fomos tão radicais. A proposta foi meiar o plano especial para as micro e pequenas empresas. Hoje, na Lei 11.101, existe um capítulo, né, em que o micro e pequeno empresário pode apresentar um plano especial. Esse plano especial funciona um pouco como uma concordata, né? Existe um plano já pré-concebido na própria lei, né, em que ele pode parcelar os seus débitos em até 36 vezes e ter um período de carência de 108 dias. O que nós fizemos foi aumentar o número de parcelas para 60 vezes e período de carência para 360 dias. Além disso, uma regra que é muito prejudicial para o micro e pequeno empresário é que eventual objeção ao plano apresentado provoca a convolução da recuperação judicial em falência. Então, nós afastamos essa regra da convolução da recuperação judicial em falência, justamente porque seria injusto com o micro e pequeno, aquele que está mais sofrendo, que precisa do crédito do mercado,
e hoje não tem. Então, o cenário geral do trabalho do parlamento, né? O projeto 1397 está na Câmara dos Deputados no mês passado e atualmente encontra-se no Senado em tramitação, e a gente tem a expectativa de que esse projeto possa ser até melhorado, né? Existem já diversas emendas, são 15 emendas que existem lá no Senado, provavelmente pode ser ajustado. A grande expectativa é que ele seja logo aprovado sob pena de perder, e mais do que isso, né, de não atingir os seus objetivos, que é socorrer o empresariado e a economia brasileira. Então, fico à disposição de vocês aqui. Quero agradecer, doutor Pedro, e pela explanação extremamente didática. O senhor ressaltou bem, o projeto de lei está no Senado Federal, e a gente aguarda essa postura do Senado no sentido de auxiliar as empresas que vão se encontrar certamente em dificuldades. Passo a palavra agora para a doutora Cláudia Batista. Sinta-se à vontade, doutora. Boa noite. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite, e especialmente ao professor Afonso. É um prazer muito grande a gente poder ter essa oportunidade. E se tem uma coisa que a pandemia causou, né, foi essa profusão das lives, tem lives todos os dias, mas a gente vai se reinventando. Então, é uma forma da gente não se sentir tão isolado, tão angustiado com os problemas da economia e da vida, né, que a gente tem que pensar sempre as duas coisas, não como antagônicas, mas uma é muito, vamos dizer assim, interligada com a outra. Vida e economia são faces da mesma moeda, não são coisas para a gente discutir de forma dicotômicas. E a vara empresarial de Belo Horizonte, elas são duas varas, né? Eu também tenho a honra de dividir a competência com o colega doutor Adilon. Não sei bem como que é o conhecimento das pessoas que estão participando, mas eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é uma vara empresarial, né? E uma discussão que hoje se faz muito, o doutor Pedro deve ter conhecimento, né? O doutor Daniel Carne, que está junto ao CNJ, vem lutando muito, para melhorar essa especialização, expandir essa especialização, porque, efetivamente, nós, juízes, temos muita dificuldade uma área tão especializada como é a área empresarial, e quando a gente ainda tem que compartilhar essa matéria com as outras matérias que também são muito importantes e relevantes, direito de família, menores, violência doméstica, enfim, quando o juiz tem que lidar com todas as suas competências, a tendência é um pouco realmente deixar o empresarial de lado, porque a nossa... Desculpa aí, gente, o barulho, porque, como eu falei, eu estou numa área aqui mais aberta, mas, como eu estou dizendo, a gente tem a tentação, diante de tantas competências, a gente faz uma prioridade. Só que muitas vezes, eu venho falando isso em muitos cursos de formação de novos juízes, muitas vezes um processo da vara empresarial, às vezes numa pequena cidade, ele de extrema relevância, porque uma empresa que quebrou numa determinada cidade, às vezes é a responsável por todos os problemas econômicos, de desemprego, de falta de incentivo, uma fábrica que às vezes tinha naquele local e, por uma razão ou outra, entrou em falência, muitas vezes é o elemento fundante de uma série de outros problemas na área jurídica, uma série de outros, na área da família, na área das sucessões, na área trabalhista, enfim. Então, essa possibilidade de especializar, né, o direito empresarial é muito bom, e isso tem que ser feito no Brasil, vamos dizer assim, com uma certa rapidez, que eu espero, né, que a gente consiga com esse trabalho sendo desenvolvido no CNJ. E dentro dessa mesma linha da especificidade do direito empresarial, eu acho que nós, no Brasil, temos um problema mais profundo, que eu acho que a pandemia só está trazendo à tona, que é a nossa profunda dificuldade de termos um pragmatismo, de termos uma celeridade com as questões empresariais. A economia, ela tem um ritmo completamente diferente, acho que o doutor Pedro também falou muito isso. Embora essa lei tenha 15 anos,
Só para vocês terem uma ideia, na minha vara, eu tenho processos que ainda são da lei antiga. São processos que não terminaram. Quem é de Belo Horizonte, quem conhece melhor a cidade, devem se lembrar da Casa do Rádio, do Banco do Progresso, das Massas Orion. São processos com mais de 40 anos, 45 anos, que não terminaram, que estão comigo lá na vara empresarial. Então, isso quando a gente tem que explicar para as pessoas por que isso ocorre, por que uma falência não acaba nunca, entre aspas, né? Por essas falências, eu acho que já devem ter passado no mínimo uns 15 juízes, para ser assim bem rápida. É muito complicado, a angústia que isso dá, né? A sensação de que você não consegue resolver aquele processo. O Banco do Progresso, ele tem mais de 150 caixas, é um processo físico, mais de 150 caixas, são mais assim, em torno de 50 mil páginas, vocês podem imaginar, ou bem mais do que isso, né, para você chegar a entender um processo como esse. Como que você faz? Como que você vai lidar, operacionalizar e gerir um processo desse? Então, são questões que estão muito voltadas a um ambiente, a um modo de ver da sociedade que precisa ser discutido, sim, que precisa ser melhor estudado, melhor compartilhado. Para mim é uma grande alegria poder trazer isso para vocês, porque eu sei que todo mundo pensa que o judiciário é muito moroso nessas causas, e é mesmo, concordo que é. Mas é preciso divulgar, trazer a lume por que isso é tão moroso, o que acontece nos processos da vara empresarial, nas varas de falência, que fazem isso. Além disso, o excessivo volume de trabalhos, né, as varas empresariais em Belo Horizonte, elas não cuidam só de recuperação e falência, elas cuidam também dos dissídios societários, né, toda a crise que pode ter numa sociedade. Então, dissolução parcial, discussão de assembleias, tanto as sociedades limitadas, sociedades de pessoas, quanto as sociedades por ações. Também cuida do direito marcário, cuida do direito arbitral, discute em arbitragem também, é de competência das varas empresariais, e, por fim, cuida do direito das crises societárias, cuida do direito já falei, da recuperação e falência. Nós temos um acervo, mais ou menos, as duas varas, de 4 mil e poucos processos, mas um processo só, a recuperação judicial da Mendes Júnior, por exemplo, ela tem mais de 700 habilitações de crédito. São habilitações de crédito de pessoas que muitas vezes estavam trabalhando em Recife, estavam trabalhando, porque a Mendes Júnior tinha obras, né, no Brasil inteiro. Então, eu tenho habilitação de crédito lá de um pequeno prestador de serviço no Recife, na região que ela trabalhou lá, de R$700, R$400. A recuperação não consegue andar, né, porque todos os dias chegam mais e mais habilitações num sistema que é de parafuso. Você não consegue efetivamente discutir o que precisa e com muita dificuldade você chega ao ponto de ter uma assembleia e depois o cumprimento do plano. Estou falando isso porque nós estamos falando de uma lei com quem eu trabalho em processos antigos, uma lei de 2005, né, a 11.101, que é de 2005, que tem 15 anos. Estamos aí, como o doutor Pedro falou, na iminência de termos uma outra lei. E há um descompasso entre aquilo que nós fazemos do ponto de vista do legislativo e a realidade que a gente se depara quando está lá no Poder Judiciário. É um descompasso muito grande. E certamente, quando o doutor José Dir falar, esse descompasso é sentido ainda também pelos, vamos dizer assim, pelos atores, pelos principais elementos que são os empresários na hora de atuar. Se tem uma coisa no Brasil que é complicadíssima, é o empresário aceitar que foi para uma recuperação ou aceitar uma falência. Ele pega um estigma muito forte. Muitas vezes a falência é o fim de qualquer empreendimento. E se a gente falar numa falência não fraudulenta, uma falência de um risco de negócio, que é da essência do empreendedorismo, que não deu certo, isso é um terror, porque a pessoa ficou aquele estigma, não consegue retornar, né,
a um trabalho, ou ver toda a sua vida, toda a sua família, toda a sua construção. Quantos falidos eu conheci, e outros colegas também comentam, que morreram angustiados porque não conseguiram resolver o problema, muitas vezes não conseguiram vender sequer as suas unidades produtivas para pagar o que eles gostariam que fossem os empregados, por exemplo. Então, é uma situação de angústia muito grande para todos os envolvidos. Claro, nós temos também as falências fraudulentas. Aí o doutor Pedro também falou de uma questão muito importante para nós, a questão transnacional, das falências transnacionais, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso nos Estados Unidos sobre esse assunto. E a legislação americana, que é uma legislação federal, não é igual à nossa, né? Que é vamos dizer, falências e recuperações não são afetas à Justiça Federal. O Brasil tem uma peculiaridade, porque em outras federações, em outras repúblicas, a Justiça Federal ela é para interesses da União, e não porque a União é a participante do processo. Aqui no Brasil nós temos essa particularidade. Né? A Justiça Federal é porque a União, os órgãos da União são os atores, é uma das partes. E em outros países não é bem assim, é o Brasil. Né? A maioria das matérias são todas federais. Eu, como juíza do Estado de Minas Gerais, vou dizer a vocês, com 22, 23 anos de magistrada, se eu utilizei leis estaduais, leis municipais, foi ocasionalmente. Né? Nós trabalhamos sempre com uma legislação federal, seja de processo civil, seja de direito civil, seja de direito tributário. Isso traz para a gente um lineamento, né, vamos dizer assim, um lineamento que do Acre, né, até o Rio Grande do Sul é a mesma linha, e as realidades econômicas são absolutamente diferentes, são absolutamente diversas. Então, a perspectiva do judiciário é essa, de lidar, ao mesmo tempo, com uma falência, uma recuperação de grande empresa, usando o mesmo arcabouço jurídico, e esse mesmo também ser o arcabouço jurídico, claro, com as devidas proporções, para um salão de beleza, para um açougue, para uma padaria. E isso não funciona, não funciona. Então, voltando agora especificamente sobre a questão da pandemia, tanto eu quanto meu colega de vara, nós achávamos realmente que ia haver uma explosão de demandas, que ia haver uma grande preocupação. Nos entusiasmamos muito com esse projeto da 1397, mas, como também o doutor Pedro disse, no Brasil não anda. Já era para esse projeto estar em andamento, já está sendo discutido, está sendo aproveitado. Mas o que nós estamos vendo é procurar o judiciário, sem procurar o Estado. O número de recuperações que entraram na minha vara nesse período, eu posso contar em esse mesmo pequenininho, muito pequeno. Não é nenhuma empresa que poderíamos dizer assim de impacto. Também as microempresas e empresas de pequeno porte também não procuram. Numa pesquisa que eu fiz nesse período de impacto, inclusive no Rio de Janeiro, doutor, teve a recuperação da Cândido Mendes, né, mas com motivos anteriores e com uma particularidade interessante, porque a Cândido Mendes não tem uma função empresarial típica, então o deferimento dessa recuperação é motivo de debates acadêmicos, inclusive. Teve uma empresa, a João Fortes, que eu acho que o doutor deve lembrar também, mas a João Fortes, como a OAAS, como a Mendes Júnior, e todas elas são de crises, né, como o senhor mesmo falou, do período aí do mensalão, né, do petrolão, do Lava Jato, essa confusão, nesse aspecto aí, que pegaram essas grandes construtoras, não é um motivo da pandemia. Então, os casos emblemáticos nesse período ainda não vieram por conta da pandemia. E a gente fica se perguntando, o que está acontecendo? Por que o empresário está... Saber que ele está sem condições, a gente sabe. Por que essa reticência de procurar o judiciário ainda? É por causa da legislação? É por causa da ausência de confiança, né? De confiança mesmo nos atores, inclusive nós, como Poder Judiciário? Eu realmente acho que nós estamos aí com um problema e espero que não seja, assim, uma questão de demanda reprimida. Vamos dizer assim, quando acabar a pandemia, todo mundo correr, porque nós realmente não teremos uma assistência maior para isso. Mas eu acredito
né, pelo que eu tenho conversado, inclusive com vários advogados, contadores, que é mesmo um desalento do empresário. Ele simplesmente vai fechar as portas e, se puder recomeçar de algum momento, vai recomeçar. Se não puder, nós vamos ter aí, né, hoje os jornais já falam tecnicamente numa recessão, e vamos ter um empobrecimento muito grande, né, da economia brasileira, um empobrecimento que não traz uma igualdade, porque em alguns setores isso não vai ser tão forte quanto outros, e o grande setor, e eu sinto isso por Minas, que é um estado mais pobre, um estado que tem nas micro e pequenas empresas vamos dizer assim, a sua locomotiva, é nesse ponto aí que nós vamos encontrar um grande problema para resolver no pós-pandemia. Só para vocês terem uma ideia com relação ao PL 1397, eu acho que o doutor Pedro colocou muito bem as linhas, mas o que eu chamo a atenção lá, que eu acho que é muito importante, que eu queria destacar aqui, é essa oportunidade de conciliação, né, de trazer realmente o ator, o empresário para o centro do debate. Nosso jurídico, nosso mundo jurídico, e eu falo aqui, né, inclusive com meia-culpa do próprio Poder Judiciário, nós, por uma questão até mesmo de posicionamentos políticos, afastamos de estar com a questão da imparcialidade, do problema, das vezes, aquele processo voltar para você, nos afastamos de dar às pessoas explicações e direitos de que elas são capazes de resolver o seu próprio problema. É muito triste para mim ver pessoas que vão ao judiciário, amigos, às vezes, doutor Afonso, engenheiros, médicos, filósofos, que estão lá com um problema e vão depois dizer assim, olha, eu não entendi nada. Primeiro, porque o juiz mandou eu calar a boca. Segundo, que o meu advogado disse que depois me explica, que eu não estou entendendo nada. Então, eles participam de audiências, vão, às vezes, até os processos e não entendem. Isso é uma falha muito grande, porque eles é que são as partes. Então, muitos empresários, eu tenho oportunidade, às vezes, de, nas audiências, de explicar, eles não entenderam por que a recuperação foi por aqui ou foi por outro lado, por que tem que ser dessa forma. Eles não têm essa informação adequada no momento que precisam. E muitas vezes nós não partimos do pressuposto que já sabem, que já têm o conhecimento. Muitos confiam ainda muito nos auxiliares, contadores, e essa dificuldade é trazida, porque às vezes o empresário fala assim, eu só sei fazer meu negócio, só sei fazer meu trabalho, essa parte aí de gestão, de burocracia, eu não domino tão bem. E isso é uma falha muito grande. Precisamos valorizar muito essa conciliação, precisamos trabalhar muito nessa linha de participação. A lei, né, estou falando da 11.101, quando ela fala da Assembleia de Credores, é difícil você ver depois a Assembleia de Credores ou um grupo de credores realmente interessados, realmente participativos no processo recuperacional. O processo recuperacional, muitas Doutora Cláudia, parece que procurando manter a sua linha de trabalho, a sua operacionalidade, a sua operacional, você ainda às vezes tem realmente a participação dos gestores, senão nem esses. O processo você não sabe como que ele vai indo ou como que ele vai ficar. E ele vai se arrastando por anos. E parece que já está terminando, eu só gostaria de dizer, né, que toda a minha experiência nesses 3 anos na vara empresarial é de um profundo respeito, um profundo reconhecimento do trabalho do empreendedor brasileiro. E que ele precisa, sim, ser mais ouvido, mais acreditado, e precisa que o Estado não faça esse trabalho contra o empreendedorismo, como a gente está vendo. Nós precisamos somar forças, e precisamos divulgar essas ideias, e precisamos estar mais presentes. E muito mais nesse sentido de não polemizar, de não ficarmos trazendo as questões políticas, muitas vezes políticas partidárias, ideológicas, mas com o intuito de agregar, no intuito mesmo de fazer com que as pessoas, entendendo as questões, possam vislumbrar um futuro melhor. Doutor Afonso falou
na linha do programa dele, né, o que nós estamos procurando é, dentro da catástrofe que foi a pandemia e que está sendo a pandemia, vislumbrar um amanhã diferente e melhor. Eu acredito nisso, né, e gostaria de dizer que estou à disposição na vara empresarial, estou à disposição para discutirmos esses temas, aprofundar, é muita coisa para a gente falar. Né? Nós temos que discutir muito o papel do Estado, o papel tributário, o papel do direito do trabalho, temos que discutir, porque isso tudo vai impactando muito na vara empresarial e na recuperação e na falência das empresas. Eu acho que por aí fica um pouco a minha primeira manifestação hoje, doutora Afonso. Depois a gente continua com a questão dos debates. Muito obrigada. Sou eu que agradeço e vejo, através da atuação da senhora, essa preocupação com relação à questão social. Eu acho que isso é imprescindível, né? E ter a percepção da mudança de paradigma do empresário, né? E acho que ele deve também utilizar, usufruir da recuperação judicial como instrumento de gestão, porque dependendo da situação que ele se encontra, existe sempre uma falsa esperança da recuperação, que eu vou melhorar, e que, na verdade, ele não encara como isso. Bom, doutor Barreto, é a vez do senhor aí. Senhor não, né? Você já me chamou a atenção. Obrigado, Afonso. Eu acho que ficou um ponto pendente aqui, que é um questionamento que todos nós nos fazemos, né? E a doutora Cláudia colocou muito bem agora. Por que os empresários ainda não socorreram do amparo da recuperação judicial desse momento? Eu tenho 37 anos, então me considero um senhor de meia vida, mas eu estudei concordata. E existe um grande preconceito da sociedade. O pior momento quando você decide fazer a recuperação judicial, seja para o empresário, seja para os gestores, é o elevador. É você entrar no elevador e descer e a sociedade, ali é o empresário, ali é o gestor de uma companhia em recuperação judicial. E isso impacta absurdamente no elemento mais importante do sucesso ou do insucesso de uma recuperação judicial, que é a velocidade na tomada de decisão. Então, o empresário, por natureza, e os gestores que estavam na situação do status quo, tem um otimismo exacerbado e não conseguem enxergar que, de fato, existe a necessidade de uma decisão um pouco mais drástica para fazer com que a companhia se recupere, e acabam lançando mão de uma série de instrumentos que, no final do dia, caso a recuperação judicial seja o caminho inevitável, só atrapalham a vida. Então, antes de decidir apertar o botão na recuperação judicial, a companhia se socorre de estruturas financeiras, entregam todos os seus bens e alienação fiduciária, gastam seu caixa para tentar comprar algum tempo na esperança de algo diferente acontecer. E, com exceção, claro, né, dessa situação nossa de pandemia, pensando um pouco no exemplo da OAS, a OAS foi afetada frontalmente pela Operação Lava Jato 2014. Me lembro que naquela época eu era o diretor financeiro do grupo, a gente estava coordenando um processo de desalavancagem. No momento em que a Lava Jato acontece na companhia, há uma rápida conversão de um grupo de desalavancagem para um grupo de reestruturação. Era claro e notório de que o mercado financeiro iria fechar, o mercado de capitais iria fechar, e essa decisão foi uma decisão rápida e com algum caixa, que o tempo é o maior recurso, o recurso mais escasso que a gente tem dentro de um processo desse de reestruturação. O que acontece hoje com a maioria das empresas, e aí pensando em todos os portes, e acho que principalmente aqui na linha das empresas familiares, é a esperança, o otimismo empresarial de que as coisas vão passar. Isso, na maioria das vezes, não é verdade. A gente estava conversando aqui um pouco mais cedo, doutor Pedro. Essa é a razão pela qual, uma das principais, e que as companhias que entram, de cada 100 empresas que entram em recuperação judicial, acho que apenas uma ou duas conseguem encerrar o seu procedimento recuperacional. Uma vez dentro da recuperação judicial, assim, pessoal, existe a legislação, existe toda a regulamentação, é um processo
pela minha experiência, acaba sendo um processo muito jurídico. A doutora Cláudia colocou agora aqui, e a minha visão, um dos pontos mais importantes do PL é essa visão da negociação. A participação do empresário é fundamental. Porque quem compra o negócio é o empresário. Quem consegue dar todas as visões do porquê daquela recuperação, do porquê daquele caminho ser um caminho de sucesso, é o empresário. Não é uma conversa entre advogados, hein? Tirando o meu chapéu, também sou advogado. Então, uma vez dentro do processo de recuperação judicial, existe um outro ponto importante. Não existe financiamento de recuperação judicial. Isso se deve a uma visão regulamentada do Banco Central. O empresário imagina que agora vamos imaginar, uma vez no processo de recuperação judicial, se encaixa, você aprova um plano de recuperação judicial com algum otimismo, e isso é um outro ponto importante. É importante ter transparência. Então, a melhor coisa a se fazer é sempre a verdade. Então, se a gente tem uma dúvida se efetivamente algo pode acontecer ou não, o processo de negociação ele serve para isso. A premissa A e a premissa B. Se a premissa acontece, o nível de recuperação do crédito dos credores, se não acontece, passa a ser no outro patamar. Então, levar esse otimismo para dentro do plano de recuperação judicial é outra decisão bastante equivocada. O que acontece na recuperação? Não existe financiamento. Enfim, a gente fala sobre isso, é uma discussão acadêmica super importante, super interessante. A gente já viu uma outra vez isso acontecer, mas os bancos nacionais, enfim, a instituição financeira com autorização de funcionar no Brasil, eles não são estimulados a prover recursos novos para a empresa em recuperação judicial, pelo fato de existir a Basileia. Então, uma empresa em recuperação judicial, ela tem o pior rate dentro de uma instituição financeira, o rate H. Então, a cada R$1 que o banco empresta, ele tem que provisionar 100% desse recurso no seu balanço e ainda gerar uma provisão de Basileia, retendo caixa dentro do banco, ou seja, caixa parado no banco com provisão de Basileia compulsório não faz o menor sentido. Então, o que sobra para as companhias em recuperação judicial são operações com fundos de investimentos e fundos de investimentos que gerem recursos de terceiros com um nível de remuneração absolutamente desproporcional com o que a gente trabalha pensando no mercado financeiro. Então, do que a gente tem na nossa experiência, nós tentamos aprovar um DIP durante a nossa recuperação judicial. Era um DIP inicialmente atrelado à aquisição de um ativo importante nosso, naquele momento era a Invepar. O DIP, naquele momento, existia uma remuneração de 26%, mais um fee de assinatura, um break-up fee, enfim, fazia com que aquela operação custasse 30% ao ano. A cada 3 anos, com uma operação de 30% ao ano, o valor dobra. Então, você ali é um empresário, seu negócio já está super restrito, com todas as dificuldades. Existe um abalo absurdo de credibilidade dentro do processo, principalmente pensando aqui no nosso lado de prestadores de serviço. Então, nós somos uma empresa de engenharia que precisa construir no preço, no prazo e na qualidade avançada com o cliente. O cliente precisa decidir se vai dar a oportunidade para uma empresa que está passando por uma recuperação judicial ou vai contratar um outro, talvez não esteja passando por esse processo. Então, é muito difícil, e daí vem a linha do que a doutora Cláudia colocou, que está lá no PL. É o momento em que o empresário e a gestão precisam colocar a cara para poder, de fato, dizer quais são as suas visões e suas convicções. A OAS passou por 2 momentos muito claros nesse período entre a recuperação até a data de hoje. Então, a gente tem que destacar, foi muito positiva a tomada de decisão, muito rápida. Enfim, o Dr. César, que era o presidente da holding do grupo naquele momento, colocou a vaidade dele na caixinha e disse: olha, se é isso que a gente precisa fazer, vamos fazer dessa forma. Então, do judiciário, a gente conseguiu andar relativamente bem, mas pensando em experiências de outros países, nós conseguimos aprovar o nosso plano de recuperação judicial nos Estados Unidos mais rápido do que no Brasil.
Então, mais de 80% da nossa dívida estava lá e andou muito bem, muito rápido no Brasil, com alguns meses de defasagem nós conseguimos aprovar. Então, a gente entra em recuperação judicial em 2015, aprovamos um plano de recuperação em dezembro de 2015 ainda, homologamos em janeiro, e daí vem uma espera longa. Esse foi um ponto bastante crítico no nosso processo. A distância entre homologação e julgamento dos agravos foi bem longa. Talvez na experiência no Brasil foi até rápida, mas para a gente que está ali com o manche do negócio na mão, você não tem, assim, você tem um plano com agravos, com efeitos suspensivos, você não pode fazer absolutamente nada. A gente não pode levantar a bandeira e dizer, enfim, temos um plano de recuperação judicial. Foram 10 meses. E na sequência, em 2018, a gente encarou a nossa recuperação judicial de uma maneira distinta. Admitimos um comportamento, de fato, de encarar a situação como ela é, com transparência e com a presença do empresário e dos gestores na mesa em todas as negociações. Então, nós não temos nenhum problema em reconhecer o problema financeiro que a companhia teve, extrapolando um pouco mais o problema ético que a companhia teve. E para cada problema desse, o que você precisa é de uma gestão e um empresário imbuídos em dar a resposta. Então, fizemos o nosso dever de casa, isso foi muito importante. Conseguimos, apenas em 2018, realizar a primeira operação junto ao mercado financeiro, depois de longas tratativas, enfim, tentando buscar uma forma, um contorno para que a instituição financeira acreditasse no nosso storytelling e, a partir daí, fizesse a defesa. No fim do dia, a gente tirou os advogados, conversaram com os advogados e buscamos nos conectar com os gestores das instituições financeiras com a nossa participação. Fizemos um ajuste muito grande da nossa visão de futuro. E aí que vem um pouco da visão do otimismo. A gente aprovou um plano muito bom em 2015. A dívida da OAS é de 10 bilhões de reais. E ela foi reestruturada para uma dívida de 3 bilhões de reais. Mas isso foi feito num período em que existia um Brasil, não existia uma crise institucional super relevante. No meio desse caminho houve impeachment, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu. E o nosso plano ele tinha uma premissa de um Brasil, tinha uma premissa de um nível de faturamento, de um nível de crescimento, e de fato nós não condicionamos essa visão. Então, a primeira decisão que nós tivemos na mudança de gestão que realizamos em 2018 nós precisamos alavancar a companhia. Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente tem um plano aprovado, então vem esse componente da transparência. Enfim, do face-to-face, pegamos o avião, fomos em Nova York, conversamos com os credores e dissemos, olha, a gente aprovou um plano, foi muito bom, muito bacana, mas é muito difícil, improvável com a situação no Brasil atual de que a gente consiga cumprir esse plano lá na frente. Então, a gente tem uma alternativa de composição, enfim, no fim do dia conseguimos recomprar 95% da nossa dívida internacional, o que reduziu o nosso endividamento para 700 milhões de reais. Não tivemos o receio de realizar as mudanças necessárias no nosso negócio. Então, a OAS tinha um escritório administrativo em São Paulo, enfim, ainda tem um escritório em São Paulo, num outro tipo de padrão. Enfim, a gente é uma empresa de engenharia, nosso negócio está na ponta, né? Está nos projetos, então tem que usar bota, enfim, não precisa de tanta pompa nesse sentido. Então, mudamos o nosso escritório do Centro Financeiro de São Paulo para Guarulhos. Então, 10 quilômetros depois do aeroporto de Guarulhos, fizemos um ajuste de SG&A super importante, e acho que é por conta desse dever de casa que nós chegamos aqui. Tem uma situação de pandemia muito importante, que não tem como afetar o destino do país e a capacidade de novos negócios surgirem. A gente percebe claramente, apesar da infraestrutura ser um setor fundamental nessa retomada, é o setor que, quando larga na frente, gera muitos empregos, mas você tem a situação fiscal dos estados e municípios bem complexas.
E nós estamos aqui hoje, enfim, tocamos nossos projetos, tocamos nossa vida razoavelmente bem, porque a gente fez o dever de casa. Então, o que eu podia colocar aqui para quem está nos ouvindo, para o empresário, não deixe para depois a sua tomada de decisão. Não há nenhum demérito, isso é uma questão cultural do Brasil. Nas culturas anglo-saxônicas, onde o capitalismo está muito mais enraizado, um Chapter 11, um Chapter 15, que é a recuperação nos Estados Unidos, ele é visto como algo ordinário, natural do processo do capitalismo. Então, você vai reestruturar a sua dívida, vai tocar o seu negócio, vai voltar a gerar resultado, vai voltar a empregar e vai devolver para o Estado e para a nação tudo aquilo que você pretende devolver através de pagamento de impostos, geração de emprego, tudo isso. O que não pode é você tomar a decisão equivocada de resistir, seja por vergonha, por medo, enfim, não é um processo fácil. De fato, é bem complexo, mas é importante que se tome a decisão rápido, com algum caixa que preserve a liquidez da empresa, porque esse período de negociação é um período muito tumultuado, muito difícil, tem muitas coisas para melhorar ainda na legislação, muitos itens que são contemplados pelo PL, mas eu quis trazer aqui mais uma visão um pouco menos jurídica, mas uma visão de decisão. É importante que se faça isso. E nós estamos aqui hoje porque a decisão foi muito rápida. Nós, enfim, reconhecemos, tomamos uma decisão com algum caixa, conseguimos passar por todo esse processo e hoje, enfim, fazemos parte de um grupo seleto de empresas que conseguem entregar o começo, meio e fim. Nós tivemos nossa decisão de encerramento no dia 3 de março desse ano, um pouco antes de toda essa questão da pandemia, né, do isolamento social, mas e há muito para realizar. A gente está bastante esperançoso e, de fato, o que nós percebemos é que quando a gente vai à mesa e tira os advogados e começa na linha do que tem do projeto de lei, a outra parte consegue perceber a sua crença no negócio, a sua confiança, de maneira mais transparente possível e trabalhando com a verdade. Eu acredito que qualquer um consegue convencer a contraparte da sua crença e do seu sonho. Então é isso que nós fazemos isso, somos uma nova gestão, a gente tem bastante tempo aí para poder, muita lenha para queimar nesse nosso processo aqui. Mas, de fato, se eu puder deixar uma mensagem, a decisão rápida e não tenha medo de fazer a lição de casa. Isso é um negócio. O negócio ele precisa ser lucrativo. Se não fosse para não ser lucrativo, seria uma sociedade envolvida com o terceiro setor. Então, as decisões mais difíceis, elas precisam ser tomadas e precisam ser tomadas da maneira mais rápida possível. Que bom. Agradeço, doutor Barreto. Eu acho que é importante essa questão, né? Não é nenhum demérito. E é exatamente o que o senhor falou. É a mudança de paradigma e tomar as decisões de forma adequada. Então, vamos passar para um segundo momento aqui, que algumas perguntas, evidentemente, nós não vamos ter condições de responder todas, mas algumas perguntas que foram direcionadas, e a primeira delas destinada ao doutor Pedro. Na sua visão, qual a previsão do término das medidas de caráter transitório? O senhor já tem até falado sobre essa questão, que é o prazo até o dia 30, né? E você entende que está havendo uma demanda reprimida nos pedidos de recuperação judicial no Brasil? Bom, com relação ao prazo para as medidas, né, como eu mencionei aqui, em tese, as medidas durariam até 31 de dezembro de 2020. Né? Existe um decreto de calamidade aprovado no Congresso Nacional, né, foi aprovado em 20 de março, com duração até 31 de dezembro de 2020. Então, esse projeto 1397, duraria até 31 de dezembro. Com relação à questão da demanda reprimida, isso aqui é a percepção no Rio de Janeiro, até em tribunais de São Paulo também, assim como a doutora Cláudia colocou, é exatamente a mesma, né? Eu acho que existe hoje um movimento baixo de recuperações judiciais, né? O empresário ainda não tomou essa decisão
justamente porque eu acho, a minha percepção, vive-se um cenário de extrema incerteza, né? Incerteza do que vai acontecer daqui a uns meses, né? Então, quando o empresário também, e aí concordo com o doutor Josedi quando ele diz que a tomada de decisão, o timing da decisão para a recuperação judicial é fundamental. No entanto, no cenário de pandemia, o que eu tenho percebido é que, em razão de extrema incerteza, concordo com a doutora Cláudia, que o empresário não sabe se ele tem condições, inclusive, de se recuperar, né? Porque ele não sabe até que ponto a pandemia, as medidas restritivas vão, né? Se as medidas restritivas que hoje sofrem um certo afrouxamento em alguns estados, se elas vão retornar. O que eu vejo hoje é um cenário de estagnação, né? O empresário ele está em stand-by, esperando o que vai acontecer. Ele sofre com a crise. De crise, tem umas pesquisas nos jornais que a expectativa do volume de recuperações judiciais é real, né? Então, existe sim a demanda reprimida, mas por que ele ainda não pediu recuperação? Ou então, por que as falências ainda não chegaram às portas do judiciário? Justamente porque existe esse cenário de extrema incerteza, né? O empresário ainda não sabe se ele caminha para uma recuperação judicial ou se ele prefere encarar a falência. Com relação ao ponto que eu gostaria de comentar da fala do Barreto, com relação ao Instituto da Recuperação Judicial. Por que o Instituto da Recuperação Judicial ele é visto, né? E por que ele é mal conduzido muitas das vezes? O Instituto da Recuperação Judicial ele pressupõe, como ele bem colocou, como o doutor Barreto bem colocou, negociação. E os advogados, e aí é uma meia-culpa que nós, advogados, temos que fazer, nós somos formados no litígio, né? As nossas universidades ensinam os advogados apenas a litigar. E no processo de recuperação judicial, o pressuposto fundamental não é o litígio, e sim a cooperação, a negociação, a conciliação, a mediação, né? É um processo em que não se senta com um ex-adverso, né? Você não senta, o devedor, a empresa em dificuldade, não senta do lado oposto do seu credor. Você não tem ali um opositor, né, que está litigando. Você tem, sim, um parceiro. Você tem que ter um sujeito que coopere. Você coopere, você, empresa em recuperação judicial, coopere com ele e ele possa estar com você para que o objetivo da recuperação judicial seja atingido. Então, quando nós temos advogados que não entendem a lógica da recuperação judicial e privilegiam o litígio, ele acaba dificultando, inclusive, a recuperação judicial do empresário, do próprio cliente dele. Porque ele cria mais problema do que soluções. Então, muitas das vezes, o protagonismo do empresário, quando o empresário assume as rédeas da recuperação judicial, é óbvio, bons profissionais existem, uma boa assessoria jurídica é fundamental, né, para preservar, muitas das vezes, o patrimônio do empresário em recuperação judicial. No entanto, o fundamental é que o empresário assuma as rédeas da reestruturação, né? Ele é que conhece a empresa, ele tem um feeling de como lidar com os credores. Então, do advogado tem que estar sempre o empresário, até porque o próprio credor tende a confiar mais no processo de estruturação se ele olha o face-to-face, como bem colocou o doutor Barreto, se ele olha para a empresa, para o gestor da empresa em recuperação judicial. Então, o que no Brasil acontece, muitas das vezes, primeiro, a tomada tardia da fama do Instituto, né? O Instituto tem boa fama, recai um pessimismo sobre a reputação da empresa que ingressa em recuperação judicial. Segundo, e nós tentando resolver isso na reforma da lei de falências, é em total ineficiência do Instituto falimentar, né? O empresário que ingressa numa recuperação judicial com o risco de ter a sua recuperação judicial convolada em falência, ele tem um verdadeiro medo mesmo de ingressar
em uma falência, como a doutora Cláudia bem colocou, falências de 20 anos. Né? O quadro geral de credores nunca é consolidado. A falência não consegue terminar, não tem um fim. Né? E totalmente diferente do direito americano, em que o Instituto da Insolvência faz parte do mercado. O insucesso faz parte do mercado. Então, quanto mais dinâmico for o processo de recuperação judicial de falência, melhor. Então, todas essas questões nós estamos na reforma, na reforma ordinária da Lei de Falências, que é o projeto 6229, e, além disso, no projeto emergencial, tentando reforçar essa característica do Instituto da Recuperação Judicial. Recuperação judicial não é para litigar. Recuperação judicial é um ambiente de cooperação. Principalmente agora, nesse cenário de pandemia, né, em que a crise afetou a todos, precisamos que os agentes do mercado, que participem do mercado, possam cooperar. Por isso que o primeiro pilar do projeto 1397 é justamente intervir na relação para suspender as ações executivas. O Poder Judiciário não pode intervir na relação privada para determinar o quanto será pago, de que modo será pago. As partes devem fazer isso. Agora, também exigirá de nós, advogados, que conduzimos nossos clientes, também fomentar a cultura da mediação, fomentar a cultura. Né? O empresário, muitas das vezes, ele quer resolver o problema e o advogado dele incentiva a ele a ficar no problema, a brigar, né? A manter o problema. E muitas das vezes você precisa do advogado muito mais com a cabeça de solucionar o problema, né? Abreviar o problema, do que alongar o problema, como é na maioria dos casos que vemos no judiciário. Muito bom. Doutora Cláudia, a pergunta que eu tenho aqui para a senhora. A pergunta é o seguinte: o aditamento excessivo do plano de recuperação judicial, a senhora acha que o aditamento excessivo é uma das causas para a morosidade na solução do processo de recuperação? Doutora Cláudia, parece que o microfone da senhora está desligado. Eu acabei de voltar a ligar. Então, o aditamento, acho que o doutor Barreto chegou a falar, às vezes, as condições que o plano tem estabelecidas, elas são mudadas por questões externas. Né? Eu acho que há uma compreensão aí que a gente tem que ter se esse aditamento é por questões externas, é por questões de conjuntura, ou se é mesmo uma falha de planejamento da empresa dentro de uma perspectiva que ela tinha. Claro, apresentar um plano que ele não tenha lá um componente muito otimista. A maioria, é claro, tem que vender, né, para os credores com forte ímpeto que a empresa tem, sim, condições de recuperar. Só que eu acho que mais complicado do que toda essa questão do aditamento são mesmo os atores diferenciados. Acho que o doutor Barreto falou, e acho que o doutor Pedro também, mas nós temos dois grandes atores, né, na recuperação que trazem muitos problemas. Um é o fisco. Os bancos, geralmente, por questões de crédito fiduciário, por questões de bens que têm créditos privilegiados, os bancos eles tendem a trazer um grande problema. O doutor Barreto falou, e é verdade, a gente sabe disso. E o fisco também é um outro grande problema, porque no Brasil, é uma característica, né, do empresário brasileiro, ele começa devendo o fisco. Ele começa não pagando o fisco, de um modo geral. Por sua vez, o fisco ele tem condutas muito complicadas. O fisco leva a dizer, muitas vezes, um plano, né? Nós precisamos pensar na reforma tributária, todo mundo fala isso, mas o importante é que o fisco ele tem um comportamento, às vezes, de parcelamentos, de mudanças, dentro de uma conjuntura, e depois uma visão muito dura dentro da recuperação, uma visão muito complicada. No caso, por exemplo, da Mendes Júnior, eu posso falar porque
houve uma decisão pública, eu tive que dar uma decisão para ela poder participar de uma licitação sem estar com as certidões do fisco. Mas isso teve que ser uma postura do juízo, porque é a função dela, ela só trabalha com obras públicas. E o fisco não queria permitir que ela participasse, que seria a chance dela recuperar, porque ela não tinha certidão positivas. Então, são situações que colocam um embate muito grande na hora da realidade na execução das empresas. Então, eu acho que os aditamentos, é a conjuntura que muitas vezes o juiz tem que olhar, né? E volto a ressaltar, aqui a gente não está querendo passar a mão em nenhum mau empresário ou empresário que quer deliberadamente lesar os seus credores, né? Todo mundo aqui trabalha com a perspectiva do empresário que tem boa vontade e que tem boa índole, né? Porque se for um empresário que aí sim está fazendo deliberadamente uma gincana, vamos assim, para não pagar os seus credores, aí o tratamento tem que ser efetivamente outro tratamento, né? E a lei tem essas, vamos dizer, tem a sanção prevista para esse mau empresário, esse que quer realmente dar um calote no mercado, né? Mas por enquanto nós não estamos tratando desse, estamos tratando das empresas que querem mesmo recuperar e que entraram num processo de insolvência por N razões que não são necessariamente as razões de fraude, de corrupção, de falcatruas. Muito obrigado, doutora Cláudia. As perguntas são muitas e a gente fica, às vezes, perdido no meio delas, mas eu vou fazer uma última pergunta ao doutor Barreto, para que a gente possa ter, no final, uns 5 minutos das considerações finais. Então, doutor Barreto, essa daí tem até um apelo até mais estrutural, vou dizer assim. Como o senhor acredita ser importante a resiliência para não, entre aspas, abandonar o barco e continuar acreditando na retomada financeira? Sensacional essa pergunta. Assim, gente, o que eu posso dar de depoimento, né? Particularmente, eu nunca deixei de acreditar. Você deixa de acreditar quando o caminho do empresário é um caminho que você reputa equivocado, em que as intenções por trás de uma reestruturação não são aquelas cujo espírito é o espírito da lei, de fato você passou por uma dificuldade. Então, nós tivemos todos os elementos necessários para desistir. Então, quando a UES iniciou a recuperação judicial em 2015, tinha 32 anos. Eu tenho 3 filhos e tenho um filho na barriga, 4 homens. Eu só penso nos moleques. E a gente vivenciou naquele momento todas as crises possíveis de uma companhia no mundo ao mesmo tempo. Uma crise reputacional absurda. Então, a OAS sempre foi uma empresa conhecida, sempre foi uma das grandes empresas, mas passou a ser muito mais conhecida por conta do seu envolvimento na Lava Jato. Foi um período muito difícil. A recuperação judicial também passa na cabeça dos gestores, do empresário, e se não der certo, eu acredito que a gente não pode abrir espaço para esse tipo de questionamento. A gente tem que dedicar nossa mente, nos cercar de pessoas bem intencionadas, tentar colocar o máximo de ciência dentro da construção de uma solução do negócio. Então, tem recuperações e recuperações. A nossa, a gente ouve relatos de uma série de stakeholders e parceiros de que muitas pessoas não acreditavam na possibilidade da gente chegar e conseguir concluir o encerramento. De fato, não tínhamos leniência celebrada, sem caixa durante a recuperação judicial, o principal ativo que ia ser vendido, que era Invepar, não foi vendido, não foi vendido. A gente teve que ser criativo, a gente teve que ter uma cabeça um pouco mais disruptiva, a gente se cercou de pessoas bem intencionadas, então nós temos uma série de parceiros para nos ajudar a pensar. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente entrou em recuperação judicial, não foi a Lava Jato só, né?
De fato, existiu alguma questão relacionada à gestão dos projetos, à lucratividade, a forma como você escolhe os projetos para você tocar, que não deu certo. Então, nós precisamos, além de toda essa questão de reestruturar, colocar o fluxo para frente, isso é só uma questão contratual. A recuperação judicial nada mais é do que uma repactuação de todas as suas dívidas financeiras. Mas se o seu modelo de gestão continuar do mesmo modelo que era adotado, em algum momento você pode vir a necessitar novamente do Instituto. Então, a gente trouxe um brasileiro, um craque, das pessoas mais inteligentes que eu conheci, o Ricardo Vargas. Esse cara foi diretor de infraestrutura da ONU durante 5 anos. O desafio dele era como construir uma estrada no interior do Gabão, onde a distância mais curta da escola para a estrada era de 500 quilômetros. Então, desafios logísticos, enfim, insumos, mão de obra. A gente convidou esse cara para vir aqui. Eu liguei para ele, me lembro desse dia, a turma conversando, escreveu o livro. Falei, cara, olha aqui o que a gente fazia de gestão, vamos fazer tudo diferente. O que a gente está errando? Então, a partir do momento que a gente começou a abrir a cabeça e, de fato, pensar fora da caixa, olhar para dentro, entender o que deu errado, a gente começou a obter respostas. E a gente não cansou enquanto essas respostas não foram efetivamente concretizadas e conseguimos transpor. Então, dar um exemplo aqui específico, até eu estou vendo a pergunta aqui do Bernardo e faz parte dessa minha resposta também. A importância das arbitragens na busca da solução, tudo das negociações e projetos de recuperação. Pegando um pouco de carona, a gente descobriu, e enfim, não é que descobriu, mas existe um mercado no Brasil de ativos contingentes. Então, o Brasil, esses fundos de investimentos que existem aí, enfim, começaram com a compra de precatórios, operações mais óbvias, operações em alienação fiduciária, enfim, esse estoque de operações vai ficando cada vez mais raro e os fundos que gerem recursos terceiros precisam pensar em outras coisas. Então, nós tínhamos um estoque absurdo de ativos contingentes. Então, ações judiciais de 46 anos de empresa em que nós movemos por algum pleito, enfim, algum reequilíbrio. Isso foi uma solução. A gente fez o primeiro fundo de investimento de direito creditório de uma empresa em recuperação judicial do Brasil. Fizemos um leilão e, nesse ponto, a recuperação judicial foi fantástica para a gente. O leilão na justiça, no processo da recuperação judicial, distribuímos informações para todos os fundos de investimentos. No final, veio um fundo interessado, bidou, levou. Isso fez com que a gente tivesse um ingresso de caixa de mais de 150 milhões de reais no ano passado. Então, nesse momento em que o negócio não estava num nível de faturamento relevante, dado o nível da quantidade de projetos de infraestrutura que existia no Brasil no ano passado, que não eram muitos, a gente conseguiu pensar numa solução alternativa. Dar um outro exemplo, um pouco na linha do que a doutora Cláudia colocou agora. Nossa visão em 2018 o nosso plano de recuperação judicial, apesar de ter sido aprovado, ter sido um plano bom, a gente praticamente, junto com a OGX, nós inauguramos um capítulo de grandes recuperações judiciais, né? Então, era tudo muito novo. Em 2018, a gente sentou com os credores internacionais e dissemos, não vamos pagar a dívida. É impossível. Para que isso ocorra lá em 2022, a gente precisa aumentar o nosso faturamento em quase 70% ao ano para, se tudo der certo e tiver lucratividade, conseguir te pagar. Não vamos conseguir pagar. Mas a nossa solução é essa aqui. Temos um ativo, uma operação assim, assado, dessa forma. E se nada der certo, em 2022, você pede uma outra recuperação judicial e reestrutura o cara de novo. Não é a nossa intenção. Aliás, hoje a gente está em condições de dizer que a OAS entrou e saiu de recuperação judicial. Acredito que nós aprendemos o caminho, como fazer uma gestão de um negócio de infraestrutura de longo prazo, que não é um negócio simples, mas tivemos então, a resiliência. Nós dormimos todos os dias. Eu durmo todos os dias. Durmo, acordo, durmo bem, consigo brincar com meus filhos, dar atenção à minha esposa, à minha família. Até o momento em que você ainda tiver alternativas e coloque um peso científico nessas alternativas,
a resiliência ela te ajuda. E aí você tem que fazer. Eu não acredito que tem negócio insolucionável. Então, nós tivemos uma recuperação, nós fomos atacados e processados em mais de 5 países. Fomos processados na Áustria, em BVI, nos Estados Unidos, no Uruguai. O Uruguai, a nossa recuperação judicial é muito simples. Nós temos ativos no Uruguai. Só que nós não temos mais a intenção de ter negócios no Uruguai. A nossa recuperação judicial lá, no fim do dia, vai acabar com a liquidação da empresa. Vai acabar, os credores estão sendo pagos e depois nós vamos fechar o nosso negócio. Isso também é uma saída. Eu acho que o empresário, cada um tem que entender o que é a sua saída e se desinvestir dos seus desejos individuais, porque existe muito sonho envolvido, né? Existe muito suor colocado dentro da administração de um negócio, mas no fim do dia o sonho ele precisa ser sustentável. A matemática precisa fechar. E com tudo isso, com verdade, com ideias, com ciência, não tenho dúvida que todo empresário consegue sair do outro lado. Então, é a forma como a gente toca isso aqui. Bom, gente, a gente já está no limite do horário. Eu queria que, rapidamente, né, vocês pudessem dar as considerações finais, se limitasse aí num pequeno intervalo de tempo. Eu quero já de antemão agradecer essa discussão do mais alto gabarito aí, e quero acreditar que a contribuição de cada um foi significativa para a realização com sucesso desse webinar. Eu vou ser cavalheiro agora, eu vou falar com a doutora Cláudia, vou iniciar aí as considerações finais, doutora. Depois a gente passa para o José Dias e o Pedro fica por último. Que tal, Pedro? Podemos fazer assim? Com certeza. Tá bom. Doutora Cláudia? Tem que liberar o áudio, doutora Cláudia. Vou eu liberar o áudio. Então, rapidamente, eu quero novamente agradecer, né, dizer da minha satisfação. Sabe, doutor Afonso, o senhor é professor, eu também sou professora. Eu acredito na educação. Eu acredito que esse país, ele só tem possibilidade de dar certo se a gente realmente começar a fazer isso, discutir com mais eficiência, com mais transparência, com mais abertura, com mais democracia, com mais tolerância, e discutir que pacto nós precisamos fazer. Eu sou da geração que, vamos dizer assim, é entusiasmada com a Constituição de 1988. Eu acho que a Constituição hoje, ela já não tem o pacto fundamental com a sociedade brasileira. Então, nós precisamos refazer o pacto, refazer as nossas verdades, aquilo que a gente acredita, confiar no futuro desse país, e isso passa pela educação, pela tolerância, pelo empreendedorismo, por aquilo que a gente quer. Né? O Brasil, durante muito tempo, eu lembro de um professor, ele falava isso, o Brasil é cabeça nos Estados Unidos, barriga na Europa e pé na África. Um bicho híbrido desse não consegue sair para lugar nenhum. Então, é necessário a gente construir a nossa filosofia, né? A nossa forma de viver. Não que eu esteja aqui desmerecendo nenhum dos três, né? Nem a cabeça, nem a barriga, nem o pé. Mas esse bicho híbrido não anda. Nós temos, então, que encontrar uma forma de sermos brasileiros, verdadeiramente brasileiros, no sentido de encontrarmos o nosso destino nesse mundo que a gente quer melhor e finalmente pós-pandemia. Muito obrigada. Doutor Barreto? Opa, vamos lá. Assim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito complexo, né, para todos nós. É algo que nenhuma geração anterior da nossa deve ter vivido, talvez lá com a gripe espanhola, mas muita reflexão. E assim, eu queria talvez deixar um recado aqui de um pouco dessa linha, né, de resiliência, de buscar encontrar as soluções. Se não encontrou a solução, é porque ela não chegou ainda, mas não existe problema insolucionável. Nós somos a prova disso, a prova viva de que uma companhia com pessoas bem intencionadas e que tem, de fato, o objetivo de gerar empregos, voltar a crescer, voltar a conquistar um espaço
diferente, eu sempre digo isso, a OAS, ela não objetiva conquistar o espaço que foi dela, a gente quer conquistar um novo espaço, um espaço de uma empresa ética que abomina e condena qualquer prática de corrupção. Nossa gestão, ela está aqui para provar que é possível, sim, ter uma empresa de construção civil pesada, lucrativa e sem as mazelas do passado. Vivemos dessa forma, essa foi a razão pela qual nós fechamos o nosso acordo de leniência no ano passado. Vivemos hoje em dia com uma interação super boa e frutífera com as autoridades, com os órgãos de fiscalização. Então, enfim, essa página já foi virada, será algo importante como um traço de gestão. E de novo, assim, gente, nada resiste ao trabalho, nada resiste ao homem e uma mulher com ideal, que acorde cedo, que pense bastante e que queira construir alguma coisa. Então, essa crise está aí, vai passar, terá consequências importantes, mas precisamos ter força para levantar todos os dias, erguer a cabeça e buscar construir alguma coisa. E se não deu para construir ainda, é porque não chegou o tempo. Espera mais um dia, nada como um dia depois do outro, uma noite no meio, e a gente consegue, assim, refrescando as ideias, com o apoio correto, conquistar os nossos objetivos. Então, vamos ter fé, e que tudo vai passar e que as coisas vão dar certo. E esperança. Muito obrigado, senhor Padre Barreto. Doutor Pedro? Afonso, gostaria de agradecer a você imensamente pela persistência isso aí na condução aqui desses trabalhos, bastante tempo aí que nós temos nos falado para a organização desse webinar. Com certeza isso deve-se a você, à equipe da ACT Consultoria, e agradeço, né, por criar esse ambiente, né, que nós aqui trocar ideias e dialogar sobre o ambiente da recuperação judicial, né? Sou empresário do Dr. Barreto, que está lá na linha de frente, no chão de fábrica, sabe quais são as mazelas do empresário. A doutora Cláudia Helena, que vive o dia a dia do Poder Judiciário, né? Como é difícil o Poder Judiciário ter condições de decidir muitas vezes sobre a vida da empresa e que impacta a vida de pessoas, né? Milhares e milhões de empregos que estão envolvidos nessas empresas em recuperação judicial. Fico feliz também por compartilhar com vocês um pouco a minha experiência, né, como consultor externo da Câmara aí nesse ano, né? Eu sou advogado da área, né? Advogo em recuperação judicial e no último ano tenho acompanhado o deputado para reformar o sistema recuperacional brasileiro, que é um sistema bom, né? Não é um sistema ruim, né? Precisa de ajustes, né? A grande graça da recuperação judicial é um ambiente negocial e o menos precisa no ambiente negocial é de entraves, né? Então, o nosso objetivo é localizar, identificar esses entraves, o que dá errado na recuperação judicial hoje e retirar os entraves para que o contexto da negociação possa se dar da melhor forma possível, né? Criar segurança jurídica é importantíssimo, reequilibrar os poderes dos credores e do devedor, né? Um ambiente em que, como o doutor Barreto bem pontuou, a transparência, a boa-fé é fundamental para que haja sucesso na recuperação. Então, criar mecanismos de segurança jurídica, modernizar o Instituto da Recuperação Judicial, né? Trazer elementos novos, né? que não foram tratados na Lei 11.101, propiciar esse ambiente cada vez mais adequado de negociação direta. São os atores desse processo que precisam resolver o problema. Não são os advogados que vão dar as soluções aos problemas, não são os juízes que dão as soluções para os problemas. As soluções têm que ser encontradas de forma mercadológica, ou seja, entre devedor e seus credores. Então, é como numa partida de futebol. O maior juiz é aquele que aparece pouco, né? Então, a melhor legislação de insolvência é aquela que é pouco questionada, que é a que pouco aparece, aquela que pouco dificulta a negociação entre credores e devedores. Então, esse é o nosso objetivo na reforma, é o nosso objetivo de legislação 1397, um projeto de lei 1397, que a gente expectativa
que seja apreciado aí tão logo pelo Senado, para que seja aprovado, para que as empresas possam se socorrer desses mecanismos, para que as nossas empresas possam sobreviver à pandemia, essa crise aí sem precedentes. Muito obrigado. Tomara que seja usufruído aí pelas empresas, né? Eu quero agradecer imensamente a participação de todos vocês, em nome dos colaboradores e da nossa equipe da ACT. E o que me resta agora é desejar uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela participação, senhores. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.